Quais são as provas que a reforma protestante está correta? Parte 1. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Te amo, Deus, tua bondade nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Isso quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todo se vão, ninguém me consola, minha escuridão. Sei que és meu Pai e que amigo és. Cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo o amor que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Queridos, sejam muito bem-vindos. Um probleminha técnico aqui. Que Deus abençoe a todos e que possam ser felizes nas promessas de Deus, que as promessas do Criador possam estar com vocês hoje e sempre. Eu quero te dizer que quando sofremos é porque isso faz parte da vida. Isso é algo que faz parte por causa do pecado original de Adão e de Eva. Mas que a vida e Deus são amigos daqueles que o honram e que o buscam. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que são felizes são porque elas têm o Espírito Santo. Às vezes, eu não preparei aqui, não preparei nenhuma mensagem. Eu pedi para o Espírito me conduzir. Às vezes, irmãos, a gente pensa que tudo está acabado. Mas sabe de uma coisa que nós
temos e que a maioria dos cristãos não, dos cristãos não, a maioria das pessoas não tem, aqueles que não são cristãos, é o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito que nos guia, nos consola, nos edifica. Esse Espírito que está sempre conosco, que mesmo quando nós pecamos, Ele está ali pronto para nos acolher, nos amar. Esse mesmo Espírito, ele desceu sobre a igreja em Pentecostes. E sabe que esse ano novo que vai se iniciar amanhã, depois de amanhã, né, no domingo, eu creio que vai ser um ano de refrigério, um ano em que Deus vai falar ao nosso coração. Então, muitas vezes, amados, eu não sei porque a gente passa por problemas. Eu não sei por... né? Na verdade, eu sei. Mas eu não entendo todos os problemas. Eu não entendo tudo, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a minha alegria. Então hoje eu quero dizer aos irmãos, quem está me ouvindo aí, eu tenho dores. Tem um hino que diz que a gente tem dores nos recônditos da alma, dores a que não se vê. Então, muitas vezes as tuas dores, meu amado, minha irmã, minha amada, são dores que ninguém conhece, que ninguém sabe, nem mesmo os da tua própria casa. Mas Deus sabe. E Ele pode curar todas essas dores. Então eu te faço um pedido, ore ao Senhor, busque a ajuda dele. Eu agora mesmo estou passando por um grande dilema. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu estou pedindo a orientação de Deus e tudo vai se resolver em nome de Jesus. Eu não almocei ainda, mas eu senti de Deus indo essa palavra. E amanhã hoje mais tarde, eu entro novamente para dar uma palavra mais elaborada para vocês, ok?
Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, irmãos. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Alguém tem alguma dúvida aí para me perguntar? Eu até tinha preparado, mas não tinha, mas eu até queria dar uma mensagem melhor para vocês, mas eu não sei o que eu não falei nada. Então se vocês tiverem alguma pergunta, me digam. Agora carregou. Sabe, irmãos? Bom, agora que carregou pode ficar mais um pouco. Sabe, irmãos? Todas as coisas, a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, diga comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é uma grande verdade, não somente uma verdade bíblica, embora seja, mas é uma verdade comprovada. Se tu faz o bem, tu recebe o bem. Mas como nós vamos fazer o bem sendo maus? Porque o próprio Jesus, ele disse que as nossas obras são obras imundícias. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, nos dá o direito da remissão. Agora, sabe uma coisa, irmãos, que eu não consigo, até não tenho, né? Que eu não consigo entender, é como tem irmãos e irmãs, pessoas que acreditam que a salvação é meritória. Meritória, né? Por merecimento. A salvação é imeritória, ou seja, ela não tem nenhum merecimento da parte de quem é salvo. Somente da parte do Salvador. Então, quando a gente fala que a salvação é meritória, a gente está indo contra a própria Escritura. Porque a Reforma Protestante, ela falou isso. E não foi só a Reforma de Lutero. Lutero falou isso baseado na Escritura. Agora, será que eu preciso de batismo para ser salvo? Será que Deus ele não vai me salvar se eu não for batizado? Embora exista uma lixa entre irmãos aí,
embora exista uma rixa entre Thiago e Cristo, embora eu acho que nem seja uma rixa, porque eu acho que Jesus ele não quis dizer que tu precisa ser batizado para ser salvo. Tá, mas aí, Thiago, e aquela escritura lá de João 3, que ninguém vai herdar o reino se não nascer da água e do Espírito? Sim, Jesus de fato disse isso. Mas Jesus ele estava ensinando um fariseu. A gente tem que ter um texto, a circunstância. E eu não estou dizendo que o que Jesus falou é plausível de contestação, não. Eu estou falando que lendo outras cartas, eu chego à posição que a salvação é por graça. E ontem, ouvindo um pregador, ele estava dizendo que a raça já estava instituída antes da raça. Como assim, raça antes da raça? Sim, nós temos 3 grandes períodos na história bíblica: o período da criação, o período da lei e o período da raça. O período da criação vai de Adão até Moisés. O período da lei vai de Moisés até Cristo. E o período da raça vai de Cristo até o fim. Bom, então esses 3 grandes períodos estão divididos, como eu disse, em criação, lei e raça. Só que no primeiro período, que não haveria nem lei ainda, a raça já se fez presente. Quer ver um exemplo? Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai, que ele teria um filho. E aí Abraão duvidou, saiu da promessa do Senhor, porque ela já tinha 90 anos e era estéril. E o Senhor então fez com que Abraão e Sara tivessem um filho na sua velhice e depois pediu o filho de volta. Só que Deus, então, ele disse para Abraão depois não sacrificar o seu filho. Isso demonstra a graça de Deus num período pré-diluviano. Um outro exemplo, na época da lei, Moisés, na época da lei, Moisés pecou contra o Senhor várias vezes. Primeiro ele matou um egípcio, depois ele bateu na rocha quando o Senhor pediu que falasse com a rocha, porque ele estava irritado com os murmuradores de Israel. E todas essas vezes que Moisés blasfemou,
Deus ele foi fiel, embora ele estivesse num período de lei, e deu perdões a Moisés. Então, mesmo sendo um período de lei, mesmo sendo um período de olho por olho, dente por dente, se fosse assim, então Deus, ele tinha que dizer, Moisés, você me desobedeceu tantas vezes, sai fora do carro. Ele podia, né? Ele era Deus, mas não. Ele deu chance a Moisés. Agora, uma coisa a gente aprende aqui. Não é uma graça barata, que não vai te custar nada. A graça é de graça, mas para que isso não for de graça, a graça custou caro. Então, quando Moisés pecou e bateu com a... em vez de falar com a rocha, bateu com a vara. A gente lê isso lá em Números ou Levíticos, né, esse relato. O que o Senhor fez? Ele não matou Moisés, mas ele disse a Moisés e Arão que eles não herdariam a terra prometida em virtude da sua desobediência. Então, eu aprendo que o período, mesmo depois de Cristo, sendo o período da igreja sendo divinamente colocado aí como período da graça, eu entendo que em todos os tempos houve graça. Porque se não houvesse graça, Deus ele não perdoaria. E tanto no período da lei quanto no período pré-diluviano, houve graça. Houve graça tanto a Abraão como a Moisés, como eu citei, quanto a Davi, que a gente tem o caso do pecado, do adultério, ele alcançou graça diante de Deus, e tantos outros que eu poderia citar aqui. Os irmãos de José alcançaram graça diante de Deus através de Moisés, através do seu pai, né, Jacó, e do seu irmão José. Então, a graça, ela está espalhada pelo contexto bíblico. Agora, nós não podemos acreditar numa graça barata, como eu disse. Dizer, tá, então Deus aceita tudo e beleza. Não. Mas o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto aqui é dizer que a graça, ela é só meio graça. Tem muitos irmãos, principalmente, né, da qual eu faço parte, que dizem que a graça é depois de tudo que puderes fazer, o Senhor da graça. Negativo. A graça vem antes do que eu faço. Quer ver um exemplo disso? Eu já li essa escritura várias vezes aqui, mas o apóstolo Paulo falando falando à igreja de Éfeso, ele diz, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus,
para as boas obras, ou seja, ele não disse que a gente é salvo pelas obras. Não, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí ele termina dizendo, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, não há nada do que eu possa fazer que vai me dar direito à salvação. Eu não vou poder chegar lá no trono de Deus e dizer, ó, me dá salvação, porque eu mereço, porque eu fiz isso. Não, porque as nossas obras, embora sejam boas humanamente falando, Deus olhando para elas são como trapos de imundícia. Por quê? Porque Deus é santo. Então, não tem essa de dizer, não, o que vai me salvar é o restante do copo. Quem estava aqui nas outras mensagens viu que eu estava falando que muita gente acredita que a salvação é com um copo. Eu trabalho, enchi a metade do copo. E aí Cristo vai lá e enche o resto. Isso para mim não faz sentido algum. Tá? Olhando pelo ponto de vista dessas pessoas, até pode fazer um sentido, mas para mim não faz, porque as nossas obras são como trapos de imundície. A gente é salvo pela graça. Sola fide, sola Christi e sola graça. Só a fé, só a Cristo e só a graça. Esses são três pilares, três solas da reforma protestante de Lutero. E como todos os igrejas descendem de Lutero, então a reforma protestante, porque existe, né, Calvino, depois ele deu esse olhar para a reforma. Calvino, ele baseado nas escrituras, ele falou sobre a reforma protestante. Até eu tenho que entender melhor isso para passar para vocês, mas nas solas da reforma protestante, Calvino entendeu, assim como Lutero, que a salvação é imeritória. A salvação, ela vem por meio de Deus e não por meio do homem. A salvação vem por meio de Cristo, do sacrifício expiatório de Cristo, como Paulo disse lá em Efésios 7. Então, se dizer que a salvação é por obras, ou a salvação é por um pouco de obras e um pouco de Cristo, isso para mim é quase idolatria. Então, que nós possamos ler mais a Bíblia, que nós possamos entender o que a palavra diz. Eu não estou dizendo que eu não confio nas outras escrituras que a minha igreja professa. Porém, nesse quesito, eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus em todos os aspectos.
e que não há fundamento bíblico para dizer que a salvação é por obras. Ah, mas tchau, ele falou que a fé sem obras é morta. Beleza, tchau, ele falou isso. Mas não confunda o que Tiago falou com salvação meritória. Não é. Ah, porque Cristo falou, Nicodemos, isso. Também Cristo, ele não disse nenhuma vez que a salvação vem pelas obras. A salvação é por graça, queridos. A graça e a misericórdia de Deus nos seguiam todos os dias. Está lá no Salmo 1, graça e misericórdia, certo? E essa é mais uma prova de que o Senhor já estava trabalhando em cima da raça desde a época do Velho Testamento, desde a época do período da lei, do período também pré-diluviano. Então, queridos, eu só quero ler aqui o Salmo 1 para não sobrar dúvidas. Aqui, ó, Salmo 1. Porque o Senhor será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Acorda fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e com tudo quanto fizer prosperar. Aqui demonstra a graça de Deus. Então, queridos, que nós possamos ler mais a Bíblia. Nada do que fizermos pode prosperar pelas nossas mãos. Certo? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz.